Olá, eu sou o professor Luiz Amarante. Sejam bem-vindos. Este canal tem como objetivo fornecer informações complementares aos acadêmicos dos diversos cursos da área da saúde, auxiliando-os em seu aprendizado e com foco especial na prevenção das doenças, mas também na promoção do uso racional dos medicamentos. Continuando o tema cuidado farmacêutico ao paciente com dor, nesta aula, nós vamos estudar os mecanismos moleculares da analgesia opioidérgica. Eu vou deixar aqui em cima o link para a primeira aula, onde nós tratamos da neurofisiologia da dor e da analgesia. Como vimos na aula anterior, a teoria da comporta de Melzack-Wall propõe que o impulso conduzido pelo sistema nervoso periférico ao sistema nervoso central sofre a interferência de sistemas moduladores, mesmo antes da percepção dolorosa ser evocada, e que o balanço entre a atividade dos aferentes primários sensitivos e a atividade inibitória, principalmente na substância gelatinosa do corno posterior da medula, é que resulta na sensação dolorosa ou na analgesia. Estudamos também que a analgesia, enquanto aumento do limiar nociceptivo, com consequente diminuição da sensibilidade do nociceptor, é resultado da hiperpolarização das vias neurais ascendentes de condução da dor. Isto porque a abertura dos canais de potássio e consequente efluxo desse íon para o meio extracelular mantém a célula no potencial de equilíbrio do potássio, muito distante, portanto, do limiar de disparo neuronal. Isto não significa que este sistema não seja capaz de ser ativado, mas neste momento, na analgesia, o estímulo necessário para atingir o limiar de disparo neuronal é muito maior. Não obstante a existência da analgesia periférica, que será tema de uma outra aula, no sistema nervoso central, a principal região onde observamos a integração e modulação dos aferentes sensitivos primários e o sistema descendente de controle da dor é a substância gelatinosa do corno posterior da medula espinhal. Na substância gelatinosa, opioides endógenos secretados pelos interneurônios opioidérgicos hiperpolarizam as vias ascendentes de transmissão da dor, gerando analgesia. Mas quais seriam os mecanismos moleculares que levam à hiperpolarização deste sistema? Os mecanismos analgésicos dos opioides endógenos, como as endorfinas e encefalinas, são os mesmos dos opioides que usamos como medicamentos, sejam eles sintéticos ou naturais. Em 1803, o farmacêutico alemão Friedrich Cetunar isolou a morfina da papoula, dando início à moderna era da analgesia opioide. Entretanto, há relatos históricos sobre o uso dos alcaloides da papoula por povos mesopotâmicos há pelo menos 3.500 anos antes de Cristo. Já foram identificados 6 receptores opioides, mas quando falamos em analgesia, o principal é o receptor miopioide. Os receptores opioides são serpentinoides, com 7 domínios de ligação transmembrana. São receptores metabotrópicos, ou seja, evocam uma transdução de sinal dependente da proteína G e regulam o efluxo de potássio na célula nociceptiva.
Vários autores já demonstraram o envolvimento de segundos mensageiros formados a partir da transdução de sinal via proteína G nos efeitos antinociceptivos periféricos de agonistas opioides. A expressão relativa dos receptores opioides no corno posterior da medula espinhal é de cerca de 70% receptores Mi, 23% receptores delta e 7% receptores kappa. Vários autores, inclusive brasileiros, têm demonstrado a presença de opioides endógenos, seus receptores e seus efeitos analgésicos em tecidos periféricos. Vamos demonstrar o papel do óxido nítrico e dos canais de potássio na analgesia opioidérgica, a chamada via do óxido nítrico. O óxido nítrico é um importante sinalizador intracelular. Participa da transdução de sinal, principalmente no sistema cardiovascular e nervoso. As principais funções orgânicas do óxido nítrico são defesa contra patógenos, é um importante vasodilatador, principalmente coronariano, sendo o primeiro fator relaxante derivado do endotélio identificado e ainda participa dos mecanismos de analgesia central e periférica. Na atmosfera, o óxido nítrico é formado a partir da reação entre o nitrogênio e o oxigênio. Nos seres vivos, o óxido nítrico é formado a partir da conversão do aminoácido L-arginina em uma reação catalisada pela enzima óxido nítrico sintase, ou NO-sintase. Existem várias isoformas da enzima NO-sintase. As constitucionais, presentes no endotélio vascular, no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico, em fibras não adrenérgicas e não colinérgicas. As isoformas indutíveis estão presentes nos macrófagos, nos neutrófilos, também no endotélio vascular e no músculo liso vascular. Em 1990, Duarte e colaboradores demonstraram pela primeira vez que a antinocepção periférica causada pela acetilcolina era consequência do aumento da síntese de GMP cíclico após ativação da via do óxido nítrico. No ano seguinte, Ferreira e colaboradores também demonstraram que a morfina induz antinocicepção periférica pela ativação da via L-arginina, óxido nítrico, GMP cíclico. Na década seguinte, cientistas brasileiros demonstraram que a ativação de canais de potássio do tipo ATP dependentes por agonistas Mi ou delta opioides, ou bloqueio de canais de cálcio do tipo voltagem dependentes por agonistas kappa opioides era a via final da analgesia opioidérgica periférica, sendo o óxido nítrico um importante intermediário nesses mecanismos. De forma diferente dos agonistas Mi e delta opioides, o agonista kappa-opioide bremazocina causa analgesia periférica independente dos canais de potássio, e sim pelo bloqueio de canais de cálcio do tipo voltagem dependentes com o envolvimento da via do óxido nítrico. Vamos demonstrar
a participação do óxido nítrico no mecanismo básico de formação do GMP cíclico. O aumento das concentrações citosólicas do cálcio é decorrente de sua entrada na célula por meio de canais, de receptores do tipo NMDA e por mecanismos não mediados por receptores, ou ainda pela sua mobilização dos depósitos nos retículos endoplasmáticos. O complexo cálcio-calmodulina ativa a enzima NO-sintase, que por sua vez converte o aminoácido L-arginina em óxido nítrico. O óxido nítrico ativa a guanililciclase, que converte o GTP em GMP cíclico, que é capaz de fosforilar proteínas e assim ativar canais de potássio, como veremos a seguir. E qual é a relação entre o óxido nítrico e a analgesia opioidérgica? Mas como os agonistas opioides conseguem ativar a enzima NO-sintase, iniciando a via do óxido nítrico, que vai culminar com a analgesia opioidérgica? A resposta para isso veremos nos slides a seguir. Postula-se que os opioides têm a capacidade de ativar a enzima NO-sintase, convertendo a L-arginina em óxido nítrico. O óxido nítrico ativa a guanililciclase, que forma o GMP cíclico, sendo responsável pela ativação de canais de potássio e pela analgesia causada pelos opioides. A ligação do agonista miopioide ao seu receptor ativa a subunidade alfa-Q da proteína G. Com isso, há a mobilização dos depósitos endoplasmáticos do cálcio. O complexo cálcio-calmodulina ativa a enzima NO-sintase, que converte o aminoácido L-arginina em óxido nítrico, que ativa a guanililciclase, que forma GMP cíclico e fosforila a proteína quinases, ativando o canal de potássio do tipo ATP dependentes. Com a manutenção da abertura desses canais por muito tempo, os potenciais elétricos da célula ficam muito eletronegativos, hiperpolarizados, muito longe do limiar de disparo neuronal, o que é a analgesia. Além disso, a ligação do receptor miopioide ao seu agonista leva a uma diminuição das concentrações citosólicas do AMP cíclico, um importante segundo mensageiro na transmissão dos impulsos nociceptivos. Esses são os mecanismos moleculares conhecidos da analgesia opioidérgica. Aconselho você uma leitura minuciosa das referências que eu estou indicando aqui.